Francisco, quando quiser. Muito bem. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Hoje, como estávamos aqui a dizer, vamos iniciar um novo ciclo de Smart Discussions, que tem por título Duas Gerações, Duas Visões. Portanto, a ideia é juntar nestas sessões uma pessoa menos jovem e uma pessoa mais jovem, que acho que é a forma, digamos, que simpática e natural de falar destas coisas. Nós já temos três sessões organizadas. A sessão 2, já lá vou. No próximo dia 9 de março, vamos juntar dois arquitetos, o Eduardo Souto Moura, que é um arquiteto menos jovem, e a Andrea Garcia, que é uma arquiteta mais jovem. Ambos são do Porto e são, de facto, arquitetos fantásticos. A própria Andrea tem feito um percurso notável, já foi curadora da Bienal de Veneza, esteve no passado também no Japão, na Expo Mundial. E, portanto, acho que vai ser uma conversa interessante. E já temos também, não está aqui, mas estará brevemente, no dia 23 de março, uma sessão também que eu acho que vai ser muito interessante sobre tecnologia, com o professor José Tibolé, que é uma pessoa muito conhecida destas áreas, e a Mariana, que é a gestora e CEO de uma empresa de referência multinacional no Porto, e portanto acho que vai ser também uma sessão muito interessante. Mas passando à ação 2, o tema é um tema absolutamente atual, da maior oportunidade que existe do ponto de vista económico e social, e não podíamos ter melhores oradores para começar do que a nossa amiga Luísa Schmidt, que dispensa a apresentação. Uh, Acho que é a melhor referência da Luísa, entre muitas outras coisas, são os excelentes artigos que nós partilhamos sempre no Expresso, e o João Maria Botelho, que é uma jovem star, entre aspas, que nos últimos tempos tem feito um trabalho fantástico também na defesa da sustentabilidade. Portanto, a Luísa vai começar, segue-se o João, e depois, como é habitual, temos aqui uma conversa de todos. E, portanto, vamos ver se conseguimos ter aqui, de facto, uma discussão à altura desta dimensão intergeracional que estamos aqui a fazer. Luísa, por favor. Então, eu sou, portanto, estou aqui a menos jovem, não é? Como é fácil de perceber. E vou então A aqui. Luísa é sempre uma jovem. Bem, e vou aqui fazer aqui, dividir aqui em três pontos que vou falar. Tenho um quarto de hora, não é? Já tem que ser rigorosa com o tempo. 15 minutos. A ideia 15 é depois minutos. de algum tempo também Pois, pode ser. e ter de hora. Mas 20 Então, minutos está bem, esteja à vontade. Luísa. não, 15 minutos, já está bem. Vou começar por um ponto um pouco mais geral para falar sobre algumas das insustentabilidades que hoje nos afetam. No fundo, 10 anos depois da Agenda 2030, não é? A Agenda 2030 foi aprovada em 2015. Não podemos estar satisfeitos com o estado do planeta e dos que vivem, dos que nele habitam. Mesmo que se tenha evoluído em alguns aspectos, como e agora pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mesmo que se tenha de facto evoluído em alguns aspectos, como por exemplo mostram os relatórios internacionais relativamente à educação, que é muito importante, mas em termos mundiais, nenhum dos 17 ODS está em vias de ser alcançado. E acresce depois, um outro indicador importante tem a ver com os planetary bounds, com as fronteiras planetárias, que é um estudo lançado pelo com o Stockholm Institute, e na prática também estão todas ultrapassadas praticamente as fronteiras planetárias, o que significa que estamos a entrar numa fase, diria, de insegurança global. E já não estou a pôr aqui outros ingredientes que todos nós conhecemos, não é? Portanto, são várias as crises que nos afetam à escala mundial e eu ia identificar cinco, que me parecem mais evidentes neste momento, pelos dados que temos disponíveis. Uma tem a ver com a crise da biodiversidade, não é? Que atinge os sistemas tanto terrestres como marinhos. Basta dizer algumas coisas. A questão dos polinizadores, por exemplo, muitos polinizadores, que são fundamentais para a alimentação já estão em vias de extinção, com problemas graves a esse nível. Depois, as espécies de água doce em declínio, e sabemos que muita da população, sobretudo nos países mais pobres, se alimenta muito das espécies dos rios. Depois, a floresta tropical, essa todos sabemos que está em recuo acentuado, seja no Brasil, seja em África. Aliás, o Congo é o segundo maior país, é o segundo que tem mais floresta tropical depois do Brasil, segundo país. Os oceanos, depois os oceanos que de facto estão no chamado processo de acidificação, de aquecimento, que depois dão origem, os cientistas têm agora explicado,
Isto que nos aconteceu, os tais rios atmosféricos, no fundo, têm a ver com o aquecimento, com o grande aquecimento dos oceanos, que depois provocam esses fenómenos extremos e que estão em vias de ser cada vez mais graves e mais frequentes. Depois, a segunda crise, a crise hídrica. O último relatório que saiu, das Nações Unidas é absolutamente impressionante a escassez de água que existe, que afeta já metade da população mundial, e uma coisa muito grave também, que é os aquíferos, portanto, as águas subterrâneas, estão em overstress. Mesmo em Portugal, nós com esta questão é ótimo, enchemos as barragens, foi péssimo, não é? Mas do ponto de vista, foi horrível e dramático e trágico. Mas do ponto de vista da água, já se tem vindo dizer, as barragens estão cheias, tudo isso, mas na verdade, os aquíferos, que são fundamentais, demoram muito mais tempo a ser alimentados e precisam de um solo fértil, de um solo que absorva bem a água, portanto não pode estar, depois dos incêndios, não há nada não há possibilidade de absorver água e precisam de vegetação e biodiversidade para absorver a água subterrânea. Depois, o terceiro aspecto, a terceira crise, grande crise, a crise climática, não é? Que já falámos aqui anteontem, com as temperaturas a aumentar, as emissões a multiplicarem-se, o degelo a acelerar fortemente e os eventos extremos cada vez mais frequentes e gravosos, como também já têm vindo dizer vários cientistas, e já está assumido que assim é. O quarto, diria, a crise social, o agravamento da fome e das desigualdades sociais, como anteontem, aliás, o Luís Cabral, o economista Luís Cabral, bem demonstrou, e particularmente neste século, entre 2000 e 2024, 1% dos mais ricos têm 41% de toda a riqueza, em contraste com 1% obtido pelos 50% mais pobres. Portanto, aquilo que eles sabem, ele designou, o Luís Cabral, uma expressão engraçada, que é o fenómeno da economia superestrela. E, portanto, dizia ele que é preciso uma nova forma, uma nova reforma para combater e de políticas públicas específicas para combater as desigualdades sociais no mundo inteiro, em todos os países, dentro de cada país e no mundo inteiro. O célebre índice de Gini, não é, que faz a diferença entre os mais ricos e os mais pobres em cada país. Tivemos ainda neste século, depois a crise financeira, a crise pandémica, a guerra desde 22, a guerra da Ucrânia, não é? Que também criou muitas fragilidades nos sistemas alimentares e insegurança alimentar, sobretudo nos países mais inseguros, não é? Era uma espécie de celeiro, não é? Do Egito e do norte da África, a Ucrânia, neste momento, sabemos a tremenda guerra que por lá perdura. Depois ainda também a crise económica, porque em 2020 nós vemos que realmente o Fórum Económico e Social, o G20, considerou a ameaça, passou a considerar as ameaças ambientais como o risco maior para os negócios, mesmo que neste momento estejamos em regressão ao nível de um certo destes grupos, na verdade, quando olhamos, por exemplo, para as seguradoras são muito importantes, como todos sabemos, e estão ligadas também aos bancos, e estão altamente preocupadas com o cálculo dos riscos climáticos, para só referir as seguradoras. Mas, portanto, temos aqui estas crises. Depois, queria passar aqui o segundo ponto tem a ver com o conceito de desenvolvimento sustentável e também com a sua evolução, não é? O conceito, como todos sabemos, surgiu em 1987, no relatório Brundtland, e mantém-se cada vez mais atual nos seus princípios e obrigações face às gerações futuras. E a dívida e a obrigação que temos a esse nível. Mas contudo, o modelo de sustentabilidade é hoje suportado por novas ideias, das quais o João vai destacar muitas, mas eu destacaria quatro, até a partir de um documento que estamos a preparar para o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E uma das coisas um exemplo da atualização deste conceito tem a ver com novos tipos de investimentos, por exemplo, a economia circular. A economia circular tem alternativa, em alternativa à economia linear, portanto, cada vez mais falarmos da economia circular em detrimento da linear. O acesso universal a serviços para o desenvolvimento pessoal, como a educação de qualidade, os serviços de saúde e a energia limpa, não é? A preços acessíveis, em alternativa ao seu, quer dizer, no fundo, em alternativa ao seu acesso só por quem tem recursos. Portanto, generalizar este acesso a estes bens
A inovação para uma indústria limpa e inclusiva, não é? Com padrões de produção e de consumo sustentáveis, capazes de combater as alterações climáticas e evitar a degradação dos recursos naturais. E em vez de, no fundo, estarmos a repetir alguns modelos e sistemas de produção industriais que sejam já geradores de produtos artificialmente baratos e com grandes emissões. E depois um outro ponto que tem a ver com a preocupação do conceito de justiça intra e intergeracional, considerando a gestão dos bens naturais e ambientais essenciais à existência de todos, em alternativa a um egoísmo eticamente cego. Também sabemos que, infelizmente, por vezes prolifera. O meu terceiro ponto, ainda tenho tempo, não tenho já. O meu terceiro ponto era pensando em Portugal deixar alguns Pois desafios. é, estamos bem de Hã? tempo. Estamos bem de tempo, sem problema. Estamos bem de tempo. O meu terceiro ponto tinha a ver com alguns desafios que eu queria deixar aqui, já pensando mais em Portugal, e que alguns caminhos, diria alguns caminhos que nós poderíamos desenvolver com alguma, mais ligados a nós. Portanto, é fundamental uma integração entre valores ambientais e valores económicos. Ainda ontem estava numa conferência sobre a questão do o novo plano de restauro da natureza. E uma das grandes conclusões são estas. De facto, não se, é um grande, os ativos naturais têm que ser considerados, muito considerados economicamente, porque tem que haver uma articulação muito mais direta entre valores ambientais e económicos em função do novo espírito público, progressivamente distanciado de padrões de consumismo, consumismo insustentável, como também se falou há 2 dias, não é? E valorizando os modelos de vida ambientalmente positivos, socialmente mais solidários e justos e mais inspirados por uma ligação à natureza. Depois podemos ver como é que isso se processa. E depois isto traduz-se em quê? Traduz-se, por exemplo, em mais agricultura regenerativa, de produção integrada, biológica, virada para o abastecimento de proximidade, é aquela ideia do prado ao prato que o Pacto Ecológico Europeu tinha defendido, não é? Porque aumenta ainda por cima a segurança alimentar, além de ter outras grandes vantagens. Igualmente importante o incremento ao uso de novas tecnologias que sejam ambientalmente positivas e estimularem atividades económicas em setores-chave da economia portuguesa, como até, por exemplo, novos materiais a aplicar na construção civil, mais sustentáveis, de construção mais rápida e mais sustentável. E bem precisamos, porque, de facto, como sabemos, o fator de habitação é daqueles que mais afeta os jovens neste momento, em Portugal. Portugal e em muitos outros sítios do mundo, mas aqui particularmente. Ou, por exemplo, da produção de uma indústria alimentar ou do setor da saúde preventiva, do que se fala agora muito, que é o bem-estar, não é? Com ênfase num potencial enorme que temos, que é o termalismo e que não está aproveitado como deveria. Depois, pensando ainda noutro setor importante, é claro que são as energias renováveis, não é? Aproveitando o enorme recurso solar que temos, não através das mega centrais que são desordenadas e que sejam destrutivas, muitas delas, da paisagem e também da vida local, mas sim mais através da criação das comunidades energéticas e do autoconsumo, que no fundo também nos criam aqui uma importante segurança energética e são sistemas muito, cada vez mais, que têm que ser cada vez mais divulgados. Nós somos o país com o maior número de horas de sol da Europa por ano e somos aquele que tem menos este tipo de produção. Um dos que tem menos produção não pode ser, não é? E, portanto, a descentralização é muito importante a este nível. E depois, julgo que também tem-se falado aqui muitas vezes do setor turístico, e penso que nós no setor turístico tem que ser, também deveria ser, à luz da sustentabilidade, repensado e estimulante da revalorização dos recursos naturais do país. Portanto, um setor turístico com efeitos positivos. Quer dizer, nós estamos a correr um grande risco, como já se está a verificar em vários outros países da Europa, e não só na Europa, no Japão, não é? Acabaram agora com o Festival das Flores, estamos a subir o índice de irritabilidade turística. E, portanto, tendo nós tantas condições importantes para o turismo, não podemos deixar que isto aconteça e, portanto, é preciso repensá-lo, eh, como um setor turístico mais com efeitos positivos sobre a cultura de paisagem, a conservação da biodiversidade, o que eu dizia há pouco das águas termais, a saúde,
Portanto, e em harmonização com as condições de vida da população residente e a experiência das populações visitantes, não é? Para não cairmos nessa tal irritabilidade e para não deixarmos também tudo baseado, tudo sem plano. A minha ideia, no fundo, é que nunca houve um grande plano para o turismo e também tem que ser planeado, portanto, não pode ser deixado às grandes organizações industriais, turísticas. E um último ponto que eu queria aqui, não é o último, é o quinto, que tem a ver com o restauro ecológico, o que ontem estivemos a falar, com várias pessoas de vários sítios e de várias áreas e de várias empresas também ligadas a este setor, que tem a ver com um país, quer dizer, nós somos um hotspot da biodiversidade e da paisagem, mas temos de facto vindo a sofrer destruições sucessivas com os impactos negativos que isso acarreta. A degradação da paisagem, ela até compromete o próprio desenvolvimento do turismo, pode-se virar contra, não é? Contra a própria ideia de turismo. A destruição dos solos e o desordenamento florestal, por exemplo, não só criam incêndios absolutamente destrutivos, como comprometem a qualidade da nossa água, muito, não é? A destruição da biodiversidade destrói também a produtividade agrícola. Portanto, o património natural, as infraestruturas verde e azul e os serviços de ecossistemas são cruciais para a economia, pelo que no futuro próximo, eu julgo que temos que começar a pensar nos tais ativos naturais, entre aspas, contabilizando as suas perdas e ganhos, que é algo que não fazemos e que tem que entrar nas contas, e pagar os serviços que os ecossistemas nos prestam à vida e ao bem-estar dos recursos básicos, como por exemplo, basta dizer estes dois, o ar e a água, não é? Todos nós precisamos. Cuidar da biodiversidade é cuidar da economia e do futuro, sem dúvida nenhuma. E o último ponto tem a ver com por fim, nós sabemos, nós estamos muito. Portugal está particularmente exposto às alterações climáticas por causa muito vulnerável por causa da sua posição atlântica, e isso está-nos a conduzir a uma situação que é hoje preocupante em vários aspectos, já o sentimos bem recentemente, onde se destaca, já se sabe através dos estudos, o risco dos incêndios, as ondas de calor, que também matam muitas pessoas, muita gente durante as ondas, durante o verão, e levam muita gente às urgências. A afetação das zonas costeiras é outro aspecto importante, e o impacto das cheias, também todos vimos isso, o que é que isso vai custar, não é? Não estão feitas as contas de quanto tudo isto vai custar. E tudo isto vai dar a um problema mais crónico, complexo, político, dos problemas ambientais portugueses que têm a ver com o desordenamento territorial. Eu insisto muito neste ponto, porque acho que é o nosso ponto fraco. É este, talvez, o nó mais problemático dos nossos desacertos ambientais e que exponencia os riscos das alterações climáticas e os seus impactos na desqualificação dos recursos ambientais, naturais e paisagísticos. E vimos como agora foi possível ver, como temos milhares de casas em leitos de cheia construídas, milhares de casas nas zonas costeiras, enfim, tudo isto tem que ser de facto repensado. E temos de ter instrumentos de gestão e planeamento, que existem, mas que muitos deles, como sabemos, não passam à prática. O meu último ponto tinha a ver com a questão da educação. Não é tanto a educação, a dimensão. Precisamos de um país mais esclarecido, mais culto e mais empenhado nestas matérias, com uma literacia e educação pública viradas para os valores ambientais e os valores humanos, que lhes são inerentes, e com e com grande responsabilidade transgeracional. Isto é já para passar agora ao João, não é? A questão nós temos que ativar uma cidadania mais capacitada para uma melhor participação dos processos de decisão dos mais novos. As novas gerações, nós vimos no inquérito que, de facto, em geral, e sobretudo as que estão ligadas ao ensino, ou que estudaram, não é? São mais informados e mais atentos a estas questões. Eles percebem que estamos-lhe a deixar uma herança muito pesada, muito complexa. E, portanto, é preciso dar voz a estas gerações, dar-lhes mais ouvidos, portanto, dar-lhes voz, dar ouvidos, ouvirmos, e mais capacidade de decisão e intervenção, não é? Que podíamos agora discutir como fazê-lo, mas julgo que há vários processos de o fazer e temos que cada vez mais puxar por esta cidadania interventiva e ativa e também com decisão. Por exemplo, agora brevemente também vai haver um encontro sobre as Future Generations, em que há países que já estão a colocar a juventude a participar nas decisões, em muitas decisões. Isto podia-se fazer à escala local e também, claro, à escala nacional.
E isso é algo importantíssimo para a nossa saúde democrática e para o futuro que nos espera e para um futuro melhor para as novas gerações. Todos estamos preocupados com isso. E João, pronto, acabamos por aqui agora. agora passamos ao mais jovem e depois passamos à discussão. Força, Claro João, que, e obrigado também pela presença, está bem? Que muito claro gosto. que sim, eu é que agradeço já-me o convite, é impossível dizer que não a um convite do Jaime, ainda por cima, dividindo aqui o painel com a professora Luísa, é um prazer. E eu se calhar pegava aqui só no último gancho, antes de fazer a ponto com os dados e com as informações que eu trazia. Estas novas gerações, e aqui falamos da criação do comissário por causa do Pacto do Futuro para as gerações futuras, aqui das novas gerações serem aqui parte da fundação ou da infraestrutura desta nossa transição. Porquê? Por causa de mudar a cultura do consumo, a forma como votamos, a pressão que se pode fazer por cima das empresas, as competências. Portanto, aqui seria os meus, um dos meus pontos no que melhorar no futuro, e como utilizar as vozes jovens, mas agora volto aqui ao início, porque gostava de falar um pouco do mundo que temos hoje. Ou seja, nós temos um mundo muito global, temos um mundo que foca na inovação, na expansão das cadeias de valor. Isto do lado bom, ou seja, primeiro trazer o lado bom da nossa evolução para depois ir para o que não está a correr assim tão bem, não é? Aqui com a digitalização, os ganhos da produtividade, uma coisa é certa, e fui ver agora os últimos dados, de que a pobreza extrema de 1990 de 90 até 2020 tinha diminuído de 38% para 8,5%, e lá está. A melhoria dos indicadores de saúde e da expectativa de vida. Acho que nos anos 70 em Portugal tínhamos uma expectativa de vida baixíssima, eram 60 anos, e agora já estamos com números muito mais desenvolvidos. Portanto, mostra que há aqui sim um desenvolvimento. Mas temos aqui as insustentabilidades. O mal que nós sabemos, o mal, mas que algumas vezes preferimos não olhar. O aumento estrutural do nível de CO2 na atmosfera, a aceleração dos riscos sistémicos, ou seja, a professora Luísa falou do tema da água, da biodiversidade, o nosso planeta fora da zona segura, aqui falamos dos limites planetários. Aqui, relativamente aos planetary boundaries, 6 dos 9 limites já foram ultrapassados. Anualmente, com o overshot, o Earth Overshot Day, está sempre a diminuir. Cada ano gastamos os recursos cada vez mais cedo. Agora já estamos a 1 de agosto. Portanto, atualmente gastamos como se tivéssemos 1,7 planetas. E não temos. Temos um. Portanto, aqui a conta não fecha. Ah, e aqui fazendo uma evolução com o que temos vindo a explorar, a melhor definição de sustentabilidade é aquela que encontramos a ideia-mãe do relatório de Brundtland, ou seja, sabemos o que é que funciona, sabemos a sua definição, mas com o passar do tempo, depois tivemos o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, a Agenda 2030, os ODS. Temos, por exemplo, na União Europeia, uma lei climática vinculativa da nossa neutralidade carbónica em 2050. Portanto, temos pontos bons e temos pontos maus. Onde é que nós nos encontramos agora, atualmente? E depois queria falar de alguns números relativamente aos ODS. Onde é que nós estamos? Sendo que estamos em 2026 e temos que chegar a 2030 com ela concluída, não estamos a conseguir fazê-lo. E como é que estamos a nível de Portugal? E fui também aqui ver uns dados interessantes para perceber como é que está o nosso país. Onde é que nós estamos agora? 2024 foi o ano mais quente, falamos de 1,55 graus acima do esperado, do que seria necessário, e as últimas projeções da UNEP diziam que atualmente o aquecimento que está projetado, projected warming, está um bocadinho abaixo dos três graus, ou seja, não estamos nem do 2 nem do 1,5. Estamos a apontar entre 2,3 e 2,5 atualmente. O que é bom aqui nisto? Os custos das renováveis continuam a descer a pique, o que é bom.
super relevante, porque precisamos da transição energética com todos, e se os preços estão altos, estamos a excluir pessoas, famílias e empresas. E depois o armazenamento dos custos de bateria desceu quase 89% desde 2010 até 2023. Portanto, isto a tecnologia já sabe fazer e já funciona, mas precisamos do lado político, do lado da escala e da velocidade necessária. Um, a Europa, lá está, vista como o bom aluno, e Portugal. Temos dois pontos muito importantes que eu queria trazer aqui. Nós temos, segundo os dados da REN 2024, as renováveis superiram 71% do consumo elétrico, o que é muito bom, e da produção renovável também. Portugal acelerou muito. Nós temos feito um grande trabalho para sair do carvão, com números expressivos em 2021. E aqui, interessante também falar do ranking de Portugal. No índice dos Sustainable Development Goals, estamos com um score de 80,68. Portanto, estamos bem posicionados e eu acho que é algo de se salientar aqui na nossa conversa. Sobre os ODS, o relatório de 2024 dos SDGs, apenas conseguimos 16 a 17% da agenda do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Portanto, as metas estão no caminho certo, mas metade do progresso mínimo ou moderado, e alguns deles a nível de retrocesso. Portanto, temos aqui ainda uns pontos a desenvolver. Em Portugal, temos os nossos melhores ODS, o ODS 10 das desigualdades, do trabalho e do crescimento 8 e o da pobreza. Mas ainda temos aqui alguns travões, nomeadamente o da vida terrestre, da biodiversidade a descer, e a questão do SDG 7 da energia acessível, por causa disto mais a nível da União Europeia, não tanto Portugal, por causa da crise energética e da pós-invasão, a affordability da energia. Então, faça isto tudo, como é que nós podemos, ou o que é que nós devemos fazer? E aqui falando um bocado e fazendo a ponto com o que a professora Luísa tinha dito, como é que nós podemos pensar ou repensar o que é que podemos alterar na forma como vivemos hoje? No que diz respeito ao Estado e às políticas públicas, a focar muito nas medidas que sejam auditáveis, indicadores com revisões constantes, revisões anuais. Aqui também a questão de focar cada vez mais na Nature-Based Solution, na questão dos restauros dos ecossistemas, a pensar na resiliência, e sempre de mãos dadas com a ciência, porque a ciência nisto é clara e não podemos negar. As empresas, a questão da materialidade dupla, aí mais no nível regulatório, com a Triple D e com a CSRD, o impacto do negócio mais o impacto do clima no negócio mais o impacto do negócio no clima, a atenção às cadeias de valor e quando falamos dos nossos cidadãos e das comunidades, lá está. A mobilidade eu acho que é um ponto muito importante e que temos de focar como país. Por exemplo, nós temos o prazer, e eu como pessoa jovem, a mobilidade é muito importante no que diz respeito às desigualdades, ou seja, se eu estou perto de uma escola, se eu estou perto de uma universidade, se eu estou perto de um emprego. Portanto, a mobilidade ainda é hoje, e quando falamos de sustentabilidade, falamos dos diversos tipos de sustentabilidade, a social e a económica, não deixar o gap aumentar. A educação, a literacia e a ciência são armas muito potentes para a próxima geração de se poder sentar à mesa, exigir mais e, acima de tudo, não exigir sem a densidade necessária para isso. Exigir tendo estudado, tendo entendido o contexto onde vive e também poder falar e quando falar, poder falar com causa, com raiz. O que é que ainda continuamos a fazer? E aqui para terminar, nós muitas das vezes ainda tratamos da sustentabilidade como um departamento dentro de uma empresa e não pode ser vista numa gaveta, ou seja, um nice to have ou uma decoração. Precisamos ter mesmo a sustentabilidade, alguém no board da administração, alguém lá em cima que consiga efetivamente mudar as coisas e assumi-la como estratégia. E às vezes, isto também nas empresas, a questão de investir ainda em ativos fósseis. Portanto, dizemos que temos determinados ODS no nosso core business, mas depois esquecemos de dizer que ainda continuamos a investir gravemente nos combustíveis fósseis. Eu acho que
para a primeira ronda, acho que dei aqui alguns pontos e tentei ir de encontro ao pensamento da professora Luísa, daquilo que combinámos, e estamos os dois prontos Eu para vou, discussão. portanto, como é habitual nestas sessões, quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer questão, basta levantar o dedo, basta levantar a mão, e é um gosto que assim faça. Entretanto, eu vou mobilizar aqui algumas pessoas para que também criarmos aqui alguma dinâmica. Nós temos aqui connosco, pelo menos estava o secretário de Estado do Desporto, que é um gosto ter aqui connosco, o meu amigo Pedro Dias. Pedro, não sei se queres fazer algum comentário, alguma questão, talvez fosse oportuno, interessante. Sim, já. Hum, deixar aqui duas ou três notas que me parecem relevantes das duas intervenções, hum, nomeadamente relativamente ao aspecto eh, da, da participação e da presença da ciência sempre a acompanhar-nos neste caminho, que eu acho que é um aspecto que é muito relevante. Muitas das vezes temos tido aqui alguns temas que nos têm comprometido imenso. Foi referido, por exemplo, o facto de nós termos várias construções em leitos de cheia. Um, e seguramente que nós tínhamos e temos consciência que temos no nosso país pessoas que nos podem ajudar muito a refletir com conhecimento, com informação, para que este tipo de erros não subsistam. Uma referência também que me parece muito interessante relativamente à mobilidade e aos aspectos relacionados com as desigualdades em termos sociais e económicas. Eu costumo, hum, olha, eu fiz, como sabes, sou natural de Vila Nova de Gaia e fui estudar para a Beira Interior, para a Covilhã, há 38 anos. E, hum, e parece-me que este é um aspecto que é muito relevante, nós conseguirmos olhar para o nosso território, para o país, na sua globalidade, e conseguirmos, por exemplo, através do ensino superior também, utilizar o ensino superior para, de forma significativa, ajudarmos a melhorar e a alterar as oportunidades e a oferta de oportunidades, não só no acesso ao ensino superior, mas também ao desenvolvimento do nosso país em vários níveis, seja ele económico, social, onde as instituições de ensino superior podem desempenhar aqui um papel muito relevante e nós precisamos de olhar para isto. O nosso território, o nosso país está muito diferente daquilo que era há 38 anos em termos de mobilidade e de acessibilidades. Por isso, e nós temos uma capilaridade do ensino superior em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas. Por isso, isto também me parece um aspecto muito relevante e que eu registrei com um particular cuidado. Muito bem. Vamos passar agora a um jovem. Nós temos aqui o Francisco Campos, que além de nos dar apoio na sessão, também tem acompanhado muitos temas. Francisco, quer fazer algum comentário, alguma questão? É um gosto? Tem que ter o som. As tecnologias às vezes falham. Mas se não, passamos a outra pessoa e depois mais tarde, Francisco. É capaz de ser melhor, não é? Muito bem. Então vamos passar. Eu penso que está aqui a Daniela, já percebi que trabalha na Brisa com a Ana Almeida Simões. Daniela, quer fazer algum comentário, alguma questão aos nossos exploradores? Não sei se está a ouvir, Daniela. Estamos aqui com problemas. As comunicações hoje não estão a funcionar muito bem. Conseguem ouvir? Sim, senhor, muito bem. Eu estava a tentar clicar no botão, isto não estava a funcionar. Não, mas não, do meu lado não tenho aqui nenhum comentário adicional, acho que para Como já é que não. vocês na Brisa acompanham estes temas da sustentabilidade e da inovação já agora, Daniela? Portanto, nós temos uma equipa de inovação no centro corporativo, e temos uma equipa de sustentabilidade tanto no centro corporativo como algumas equipas nas diferentes unidades de negócio.
E a sustentabilidade é um dos nossos verticais de inovação. Portanto, nós trabalhamos aqui em estreito alinhamento com a área, e procuramos sempre mapear aqui desafios que existam ao nível da sustentabilidade para conseguirmos endereçar com soluções inovadoras. Portanto, temos aqui uma ligação bastante estreita. Mesmo a nível dos programas que lançamos, por exemplo, na área de inovação, por exemplo, recentemente lançámos um programa de ideação para os colaboradores que foi totalmente focado em sustentabilidade, portanto, procurando ideias que viessem melhorar essa área. Portanto, é aqui uma área com a qual trabalhamos bastante. Muito bem. Temos pontos de contacto fixos na área da sustentabilidade para conseguirmos manter aqui essa ligação ao que são os principais desafios, para conseguirmos nós também endereçar do nosso lado com as soluções que melhor enderecem esse tipo de desafios. Bem, mais duas ou três questões antes de passarmos aos nossos senadores. A Maria Manuel Seaba Costa, que também está aqui connosco, que também pertence ao grupo, está ligado ao ISCTE. Não sei se quer fazer algum comentário, alguma questão, Maria Manuel. Olá, como está? Peço desculpa, não estou ligada ao ISCTE, não, estou só ligada às Sim. questões de governance. Mas Peço desculpa. Não, de modo nenhum. Não, de modo nenhum. Mas eu agora gostaria de colocar uma questão que não tem tanto a ver com a minha atividade profissional, mas tem a ver um bocadinho com as minhas raízes. Não sou de Lisboa, sou do concelho de Anadia e fico sempre um bocadinho com sentimentos confusos, ou para não dizer conflituantes, quando se fala na questão das renováveis. Aliás, há 2 dias o professor Luís Cabral também falava, enquanto não houvesse um mercado europeu de energia, até que ponto o aumento da produção de determinado tipo de energias em Portugal poderia ou não fazer sentido. Mas eu colocava a questão do ponto de vista dos proprietários. Ou seja, a forma como as renováveis, nomeadamente as centrais fotovoltaicas, estão a ser instaladas e as suas ligações às subestações da REN, por circuitos que não obedecem ao respeito, até mesmo pela natureza, à qualidade dos solos, as propriedades que atravessam, a forma como os promotores estão a negociar com os proprietários em situação perfeitamente desequilibrada, sem proteção. E há regiões, e o Concelho de Anadia é talvez um bom exemplo, porque tem uma subestação em Sangalhos, que é um cruzar completo de linhas de propriedades que são devassadas, de produções. Eu sei que a floresta é sempre vista com menos bons olhos, mas pegando um bocadinho nas palavras do professor Luís Cabral há 2 dias, ainda uma das formas mais eficazes de lidar com o CO2 ainda é plantar árvores. E eu pergunto quem é que está a gerir estes custos ambientais da produção destas energias ditas renováveis, em particular no caso das centrais fotovoltaicas. Estão a afetar terreno arável para passar linhas, porque não há um planeamento e cada promotor faz o que entende, propõe, e eu pergunto onde é que está a sustentabilidade, para não dizer o respeito, pelos proprietários dos sítios onde, de forma coerciva, estão a ser colocadas a passagens das linhas. Muito bem. E quem quiser conhecer mais alguns detalhes, estou perfeitamente disponível para contar histórias muito, muito interessantes sobre o que se está a passar no terreno. Muito bem. Obrigada, Jaime, porque eu estava aqui a hesitar se havia de intervir ou não. Muito bem, mas é importante Gostava criar de ouvir dinâmica. sobre isso. Não sei se, antes de passar aos nossos jogadores, o António Valera também está aqui connosco e costuma estar também nas aldeias. É uma pessoa também muito ligada a estes temas, nomeadamente da energia e do ambiente. António, quer colocar alguma questão ou algum comentário? Começaria por fazer um comentário. Primeiro, ouvi com muito agrado, como sempre, a minha colega Luísa, e gostei muito de ouvir o João, claro, o João Maria Botelho, e saúdo em particular 2 ou 3 pontos. Um dos pontos, a ciência, claro. Em relação a este ponto, eu gostava de ressaltar um bocadinho à maneira de Luís Cabral, temos de identificar bem os problemas e separá-los, porque frequentemente isto aparece uma grande misturada, tudo, o clima, a biodiversidade, a energias renováveis, isto e aquilo outro, e temos de ser muito racionais em relação a identificar os problemas, o que é atacável, o que é que nós podemos fazer já e a prazo. Do ponto de vista,
acrescentou aqui alguns outros comentários. O comentário feito também pela Maria Manuel Seabra da Costa, que eu vi agora, em relação às energias renováveis. Nós precisamos de energia solar e provavelmente vamos precisar de uma combinação de centrais grandes e centrais distribuídas pequenas em ambiente urbano, quer que seja, como a Luísa vincou. Agora, eu estou de acordo com a Maria Manuel no seguinte aspecto. Eu, quando passo do fundão, não gosto nada de ver aquela colina sobranceira ao fundão completamente coberta de painéis fotovoltaicos. E o problema, a questão básica é, se eles fossem deslocados simplesmente 5 km para o lado, não tinham impacto visual nenhum, estavam tranquilos, provavelmente numa área sem valor agrícola e sem impacto nos terrenos de outras pessoas. O problema aqui é simplesmente o território. Pronto, um ponto-chave em que a Luísa tocou e é a organização do território. Todos nós sabemos, neste momento, sabemos dos planos, nós vamos precisar de qualquer coisa como 40 e tal % da nossa futura energia elétrica produzida por painéis fotovoltaicos. Isso corresponde a uma área que é uma fração da área do Alqueva, não é uma coisa extraordinária, enorme. E o problema é, nós sabemos que isso tem de existir. E a questão é, sabíamos que ia existir. E em vez de os poderes públicos terem preparado, olhando para o território, dizer onde é que isto faz sentido, falar com a REN e dizer vamos precisar de subestações neste sítio de não sei quantos e vamos abrir concursos para estas áreas onde isto há um pré-licenciamento. Portanto, é mais simples, é mais rápido, é mais barato e não tem os impactos negativos de que estamos aqui a falar. Isso devia ter sido feito, mas como tudo, só a posteriori é que nós agarramos, é que quando nos começam a doer é que começamos a pensar nos assuntos. Isto agora é que está, por exemplo, o LADEG a fazer um estudo sobre a implantação das centrais solares e onde é que é possível fazer com menor impacto. Vamos dar mais. Sim, senhor. Está ótimo. Passamos à Luísa e depois ao João. E depois passamos a uma segunda roda, está bem? Obrigado pelas todas as intervenções. Em relação ao Sr. Secretário da Juventude, eu queria dizer, Juventude e Desporto, não é? A presença da ciência, claro, é absolutamente essencial. É da ciência que nos chegam as melhores notícias hoje em dia. E defendo muito, e tenho escrito sobre isso, é uma nova cultura da ciência, a começar logo no pré-escolar e ir ao longo da vida. Isso é fundamental. Nós temos de ter uma cultura científica muito mais forte e consistente, e a começar logo, porque ela aliás, o João também disse, é um ponto fundamental do presente e do futuro, não é? E das políticas públicas baseadas em ciência, como também diziam, não é? Que há muito tempo, há muito tempo que nós sabemos que, quer dizer, eu por acaso estive a escrever um artigo para o Expresso sobre esta questão agora desta catástrofe que houve. Quer dizer, nós temos o arquiteto Ribeiro Teles, não é? Ele fez a Reserva Ecológica Nacional em 82, no tempo do governo de Balsemão, exatamente para prevenir os riscos que estava a correr quando, com aquela grande dinamização urbanística que houve nessa altura, estava justamente a construir em cima do mar, em cima dos rios, nos estuários. Portanto, ele fez nas encostas, nas arribas, debaixo das arribas, em cima das arribas, fez esse instrumento que é muito importante ainda, a Reserva Ecológica Nacional, mas que depois, como sabemos, teve importância, ainda tem, mas não é muito respeitado. Mas desde então, portanto, nós temos de facto todo um conjunto de pessoas a tratar das políticas, a falar sobre as políticas públicas, sobre o ordenamento, a importância do ordenamento e do planeamento, e depois a passagem à prática é sempre curto-circuitada por questões que não pode ser, porque daqui em diante eu penso que uma das coisas mais importantes que apareceu com esta tremenda catástrofe foi um certo consenso sobre isso. Não se pode, agora vemos pessoas de várias áreas e de várias frentes políticas,
pelo menos há um consenso em relação àquilo que não se pode fazer e àquilo que tem que se fazer bem feito. Esperemos que este consenso continue. Faço tensões de ir relembrando na medida das minhas possibilidades. Em relação, só queria dizer uma coisa em relação à mobilidade, não falei dela, mas ela é absolutamente estratégica, não é? O João falou muito e bem, até porque nós temos aqui um desequilíbrio muito grande, não é? Nós temos talvez das piores transportes, pior redes de transportes públicos eficientes quando pensamos na ferrovia, não é? É uma coisa, um desinvestimento grande, enorme. Entramos na União Europeia em 86, fizemos grandes investimentos nas autoestradas, hoje temos o maior número de autoestradas per capita. Claro que as autoestradas nos fazem falta, mas do comboio foi exatamente o contrário, foi desativar, desativar, desativar linhas e agora estamos a sofrer com esse problema, não é? E isso na ferrovia é um dos grandes problemas que temos, além de que os últimos do Eurobarómetro mostra que em Portugal os portugueses são os que utilizam o automóvel mais o automóvel por dia. Portanto, somos os que mais utilizam o automóvel por dia à escala europeia, porque estamos a pensar em vários sítios, não é só Lisboa, todo lado, as pessoas têm que usar o automóvel. Portanto, essa é uma grande questão que temos que tratar, encarar e resolver. Depois a questão do ensino superior, ainda bem que falou nisso, porque estamos a fazer um parecer no Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estamos a fazer um parecer justamente para as instituições do ensino superior, que hoje têm uma enorme capilaridade no país, poderem adotar novas competências de aprendizagem a este nível da sustentabilidade. Depois eu terei muito gosto em mandar-lhe o documento quando ele estiver aprovado, mas estamos a trabalhar com todas as universidades. E isso é muito importante porque cria aqui tem que se criar essa dinâmica no país. Depois, outra coisa que foi dita aí, sobre a questão das, das grandes centrais solares, quer dizer, outra vez vamos dar ao mesmo problema. Nós não planeamos, portanto, isto é falta de planeamento e definição dos locais que deveriam ser utilizados. Isso que disse, estas grandes centrais deviam estar perto dos pontos de ligação, quando muito, se existem, mas não estão. E, portanto, o país vai ficar todo cruzado, cheio de ligações, e a própria APA reconhece isso. Então, o que é que fez? Neste momento, Valera não é só o LNEG já tinha feito uma coisa em que tinha mostrado, tinha identificado os sítios onde não se podia fazer grandes centrais solares. E agora está, soube ontem, por acaso, já sabia que a APA a Agência Portuguesa do Ambiente, ao fim pronto, criou uma comissão para perceber onde é que se podem fazer essas centrais ou não, para agora estudarem isso. Carro à frente dos bois, não é? Primeiro para o conhecer deles, depois é preciso virem as pessoas queixar-se, as comunidades não foram ouvidas, as pessoas não foram ouvidas, ninguém soube, de repente apareceu, foi só um contrato entre o produtor e o dono do terreno, quer dizer, isto não pode ser, não é? Estamos a falar de hectares de metros quadrados, de milhares de metros quadrados de centrais solares, e quando começou a haver toda esta ressonância pública e as pessoas começaram a dizer isto não pode ser assim, e a revoltarem-se e a interpor, e nós existimos nestas comunidades e, portanto, queremos ser ouvidas, é que se criou então agora este planeamento. Mas isto tem que ser antes. Isto não pode ser, nós não podemos continuar à espera que os acontecimentos venham e até haja boicote às renováveis, não é? Que é o que já neste momento está a acontecer, para depois planear. Tem que ser ao contrário. E tem que ser sempre com as populações e tem que ser sempre bem combinado. Tem que ser muito cuidado. Esta noção das políticas de planeamento, das políticas preventivas, das políticas de adaptação às alterações climáticas tem que entrar na nossa cabeça definitivamente e não as reativas. Agora estamos a reagir e ainda bem que as pessoas se manifestaram, não é? Estamos a reagir. Mas o que eu falei, sobretudo, é certo que pode haver, como disse o Varela, algumas zonas onde possa haver as grandes, alguns parques solares. Mas o que nós temos que desenvolver em Portugal, e muito, e isso independentemente isso pode ser já, são as comunidades de energia renovável e de autoconsumo. E que já estão e que podem ser feitas. Eu, na minha junta de freguesia, aqui na Estrela onde vivo, o presidente da junta fez uma comunidade de autoconsumo e já estou a beneficiar, já me está a baixar a fatura. Portanto, isso é o tipo de coisas que se podem desmultiplicar no país com enormes vantagens. Não só para os preços, mas também de segurança energética. E isso pode-se fazer e está travado, de certo modo. É algo que
não se compreende bem porque é que não há mais autorização e mais empenho na descentralização da produção energética, que beneficia muito mais gente, muito mais pessoas, muito mais zonas do país e não cria esta grande conflitualidade contra uma coisa tão importante como é a transição energética. Muito bem. João, se João, está a ouvir? Agora, se quiser fazer um comentário ou as questões que foram suscitadas, Não, não, claro que sim. muito bem. Eu estou aqui a tentar, porque a minha chamada entretanto caiu, mas já estou a conseguir ouvir. As comunicações, infelizmente, Não, não mas já estão a está. passar por Não, momentos muito fáceis. não, Força. claro que sim. Lá está, neste tipo de debates, e especialmente quando falamos da questão da organização do território, é muito importante depois efetivamente fazer esta distinção entre o golo final das renováveis e da transição energética e a forma como é feita. E às vezes, entre o objetivo e chegarmos lá, quando fazemos aqui as voltas à rotunda, não a fazemos da forma mais prática e da forma mais direta como é possível. Mas tendo em conta tudo o que foi discutido aqui agora, eu acho que criámos aqui um espaço muito interessante e de reflexão, e eu acho que devíamos, e aqui o sharing knowledge é pró nisto, mas devíamos ter mais espaços como estes, onde nos sentamos todos em conjunto, diversas idades, diversos meios. Já temos aqui, por exemplo, intervenções do lado da academia, depois temos também do lado do setor privado. Eu acho que são este tipo de conversas que enriquecem as conclusões e as políticas públicas. Portanto, acho que nós teríamos aqui como um hub de partilha que é muito relevante nestes debates. Portanto, tenho só a agradecer o convite. Bem, sim, é. Continuando, vamos passar agora aqui uma segunda ronda e talvez final, porque estamos nos timings acordados. Mário Franco, algum comentário? Mário é uma pessoa que estuda muitos temas ligados mais à educação e também aos impactos que tem. Não sei se algum comentário, alguma questão. Ok. Sim, Jaime, posso. Até tem atrás de sustentabilidade, não é? Portanto, Exato, a minha imagem de marca. Não, Os só ODS. três questões muito rápidas. Primeiro, para saudar os intervenientes e o debate, que realmente extremamente interessante e que levantou questões, creio eu, muito, muito profundas e muito concretas e que têm a ver com aquilo que são as minhas grandes preocupações. Há uma que eu não vou falar, que tem a ver com o artigo que eu estou a escrever sobre a sustentabilidade e as questões financeiras, mas que ainda não está pronto para a publicação, mas vai estar em breve. Agora, a mim preocupa-me um tipo de questões que é, nós ligamos muito, e apesar do debate hoje ter saído um bocado fora disso, as questões da sustentabilidade às questões ambientais, quase como sendo a mesma coisa. Eu sei que não foi o tema do debate, mas eu acho que no espaço público existe uma tendência natural, e posso até dar vários exemplos a nível institucional, até a nível europeu, como há essa ligação muito forte. Eu creio que seria bom dar um enfoque maior nas questões sociais ligadas à sustentabilidade. Porque, tal como vimos aqui, por exemplo, sobre a questão que ainda há pouco foi comentada, sobre porque é que as populações só reagiram agora a alguns problemas da implementação dos sistemas de energia solar. E isso tem exatamente a ver com uma das questões sociais, que é o país é muito ainda desigual em termos de potencial de participação, por razões que agora não interessam, também tem a ver com as questões de educação, e nós hoje temos níveis de educação muito próximos daquilo que são os níveis europeus, mas se nós olharmos para as gerações anteriores, a assimetria dos níveis de educação é enorme, e portanto essa falta de participação cívica e política ainda permite uma certa assimetria nas decisões, que depois leva a que, quando nós damos pelos problemas ou quando as populações reagem, já é muito tarde, mas é no fundo quando eles são confrontados, não no processo de planeamento, que ainda é muito fechado. Isso é um tema que eu acho que merecia muito mais atenção, que é exatamente, como foi dito aqui,
digamos, como é que é feita a transição energética, como é que é feita a transição, e tem muito a ver, e há exemplos inclusivamente nos Estados Unidos e em França com os coletes, com os coletes amarelos, onde realmente foi tentado aumentar a carga fiscal para as fósseis, mas no fundo quem ia pagar eram as populações suburbanas, e que no fundo eram os pobres que iam pagar a transição. E isso obrigou o governo francês a recuar, quando poderíamos ter continuado se houvesse uma distribuição dos custos de uma forma mais equitativa. Portanto, este era um tema. O segundo, no fundo. O terceiro tema é que eu creio que esta narrativa também tem que trazer à tona, e é o último comentário, uma visão mais estratégica e mais global, porque é muito difícil, do ponto de vista da narrativa política, na minha opinião, convencer as pessoas a participar nisso, embora haja uma disponibilidade à partida, quando, digamos, ao mais alto nível, e eu quando estou a falar ao mais alto nível, neste caso estou a falar da própria União Europeia, por exemplo, ainda há 2 anos a Alemanha tentou que o gás natural fosse considerado uma energia renovável. A França continua a insistir e ganhando com isso que o nuclear é uma energia renovável. E, portanto, por um lado isso. Depois verificamos as dificuldades da interligação elétrica entre a Península Ibérica e a França, tem que se arranjar soluções alternativas, porque a França quer defender a sua energia nuclear, por exemplo. E há um conjunto de questões. Agora, a União Europeia, por pressão dos Estados Unidos, por razões, na minha opinião, muito, para dizer no mínimo, altamente discutíveis, resolveu recuar nas regras do ESG. Portanto, o que é que nós verificamos? Que o discurso tem dificuldades, porque também não tem a mesma credibilidade quando se vê que ao mais alto nível há decisões que são contraditórias com esse objetivo. E no fundo eram estes os meus 3 comentários. Só gostava de deixar um ponto que é o meu ponto habitual nestes debates, que é o seguinte: eu continuo a achar que os telhados de edifícios, de empresas, continuam a ser, em Portugal, nomeadamente por causa da legislação sobre os condomínios e outros aspectos, nós podíamos ter um espaço enorme no país, com ganhos para a própria gestão dos condomínios ou para as casas particulares, se, em vez de espalharmos por todo o lado centrais fotovoltaicas, aproveitássemos, e com uma legislação muito eficiente e com mecanismos de enforcement, todo o espaço que existe e que poderia estar a produzir energia elétrica durante todo o dia, se aproveitássemos os telhados do país inteiro. E isso não está a acontecer e há imensas dificuldades. Portanto, eu levanto sempre esta questão, parece que é uma questão que não pode ser colocada em segundo lugar, porque ela poderia trazer, na minha opinião, imensos benefícios. Pronto, era Muito isto, bem. não queria gastar mais tempo. Eu sei que a Manuel também quer colocar novamente uma nota, mas antes disso, eu não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, algum comentário. Não sei se a Paula Freitas está aqui connosco, também que se interessa muito por estes temas. Paula, não sei se algum comentário, alguma questão aos jogadores? Sim, obrigada, Jaime, por me dar esta oportunidade, obrigada pelas intervenções que já ocorreram. E eu acompanho estes assuntos ligados à sustentabilidade, nomeadamente na parte energética, há bastante tempo, e sempre achei que a solução poderia passar muito mais quase pelo indivíduo do que por medidas estruturais, de grandes concentrações de novas centrais elétricas, sejam elas no sentido mais tradicional ou no sentido mais renovável. E fico sempre espantada como é que as economias mais do norte da Europa, que supostamente têm menos estas capacidades naturais, têm políticas muito mais ativas nesta
neste sentido da produção individual, e nós aqui, com condições climatéricas mais favoráveis, continuamos a privilegiar o centralismo, de alguma maneira, da produção e não a sua distribuição. E, portanto, gostava também de realçar este comentário na linha de que já vem aqui sendo referido. Outra questão que eu gostava de levantar é ao nível da economia circular. Realmente eu acho que é nas transformações do processo produtivo que se pode realmente avançar bastante nesta batalha da sustentabilidade. O terceiro ponto que eu gostava de referir é ao nível das desigualdades, que aí eu acho que tem a ver com a parte da distribuição da riqueza, não é? E a forma e o modelo económico, efetivamente, e social que cada sociedade está a implementar e que agrava, até agora tem agravado as desigualdades, mas que, a meu ver, passa muito pelas políticas de distribuição e o que é que se valoriza na distribuição. E a distribuição pode ser pelos mercados, pode ser ao nível dos fornecedores, portanto, de toda a cadeia de valor, como é que se atua, não é? E eu acho que isso é um fator, portanto, é um debate político, mas que tem que estar integrado nesta da sustentabilidade e das opções que se toma, que cada sociedade toma. Pronto, são os meus três Muito bem, senhor. comentários que Muito, gostava de sim, senhor. que, Depois, na se parte tivesse a final, oportunidade os nossos de jogadores. haver algo. Nós temos ainda aqui, muito bem, Paulo, perfeito e muito oportuno. A Maria Manuel e o António Valera também gostavam, de, se calhar, de fazer aqui uma nota adicional que já fizeram. Começando pelas senhoras. Maria Manuel, por favor. Essa já está, se ficava com a imagem, ok, muito obrigada. Muito Eu bem. queria acrescentar, eu tenho sempre alguma dificuldade quando se tenta resolver problemas muito imediatos com planeamento central. Voltando à questão, o tema das centrais fotovoltaicas não é só o terreno que ocupam, é depois toda a alocação de terrenos que é a ligação das centrais às subestações. E toda a faixa de recursos naturais vão sendo ocupados. E esse é provavelmente mais invasivo do próprio ordenamento do território do que até propriamente as próprias centrais fotovoltaicas. E aqui levanta-se a questão, sem dúvida, o ordenamento do território. Mas nós estamos a falar de players que são únicos e que têm uma entidade reguladora. Se já existem linhas nestas zonas, porque se existe uma subestação é porque ela já tem ligações, não há razões nenhumas para que as novas ligações não vão sendo paralelas e vão naturalmente criando estes corredores que agora se estão a levantar. Quando se fala com os promotores e se pergunta, mas porquê é que os senhores não estão a usar outros recursos? A resposta que dão isso é uma maçada, não estamos para nos... Eu estou a citar. Isso é uma maçada, não estamos para estar aqui a falar com a REN e com todas essas entidades, porque já sabe como é que é. E isto deixa o país nas mãos deste tipo de comportamentos absolutamente abusivos e, na maior parte das vezes, com linguagens muito coercivas. Um proprietário não pode estar a contratar um advogado para estar a falar com estes interlocutores. E o que está-se a passar hoje é isto. Não é muito antes ainda do ordenamento do território ou de um plano de infraestruturas. Quem está a olhar e a proteger os pequenos proprietários, pequenos ou grandes, ou quem quer que seja, ou os outros interessados e que têm recursos que estão a ser utilizados e alocados pela decisão de um promotor que entende fazer, de uma redes que resolve passar a linha para uma subestação e depois de uma Direção-Geral de Energia que, de certa forma, assina um pouco de cruz. Quem é que está a olhar para considerar se estas linhas são consideradas de utilidade pública? Porquê? Quem é que está a analisar esta questão? E, de certa forma, e quando questionamos, olha, uma análise crítica sobre os valores dos projetos e sobre os próprios projetos, percebíamos perfeitamente que a utilização de um recurso valiosíssimo que é a natureza e a terra, que é irrepetível, que não se volta a produzir, está a ser remunerado a um custo baixíssimo
quando se compara com outro tipo de custos que estes projetos têm. Portanto, gasta-se muito mais em consultoria ou com advogados ou quem quer que seja para elaborar o projeto do que se está a pagar pela utilização de um recurso natural que, na verdade, tem um proprietário, mas que é de todos. E eu pergunto quem é que está a olhar para esta questão. Por um lado, a forma negocial como está a ser usada e qual é a forma de atuação no terreno destes promotores destas centrais, que são absolutamente é o faroeste, e por outro lado, quem está a olhar para o racional dos projetos e a ver os equilíbrios e de que forma é que nós estamos a usar um recurso natural valiosíssimo, que são a terra. Se nós olhássemos agora, e estou-me a centrar apenas no caso da Nadia, estes ventos que causaram estragos imensos, é porque eles ao abrirem estas linhas para passar, estes corredores para passar estas linhas, os ventos centraram-se nestes corredores e produziram muito mais estragos do que se a floresta estivesse toda ela integrada. Quem é que estava a responsabilizar sobre isto? E depois temos linhas cruzadas, permanentemente todas cruzadas. Quando elas começarem no verão a tocar umas nas outras e a produzir incêndios, quem é que está a olhar sobre essa questão? Portanto, eu concordo com o argumento que foi dado do planeamento do território, mas nós estamos a criar riscos ambientais neste momento, para além das injustiças e da sustentabilidade do pobre dos proprietários, que também têm direito a ser salvaguardados o seu direito à propriedade e todo o investimento que fizeram nos territórios, e a criar claramente bombas de relógio que vão causar agora problemas e que vão causar no futuro. Portanto, sim, concordo com o planeamento do território, mas até agora há mecanismos que podiam estar a supervisionar e o que é que, não sei se é a entidade reguladora do setor energético, quem quer que seja, para analisar de forma muito criteriosa para estes projetos. Muito obrigado. Bem, de uma forma telegráfica para ver se fechamos em tempo útil. Estava a dar a palavra, já. Sim. Não, porque eu penso que levantou a mão, se calhar não levantou. Sim, não, eu queria fazer duas ou três notas. Bom, para começar, em relação ao que a Maria Manuel acabou de dizer, e que não posso deixar de registro também, é que tudo isto devia ter sido visto ex ante, incluindo o processo de licenciamento, o processo de ligação, e tudo isso não é só a instalação. Nós estamos um bocadinho no faroeste, como diz, eu tenho um terreno, eu quero rentabilizá-lo, vou meter um projeto e vou fazer logo e pronto, e tem um processo de licenciamento que está legislado desta maneira, que eu estou a dizer é que devia ter sido visto antes, e o processo de licenciamento feito de outra maneira. Bom, mas rapidamente eu queria pôr o acento tónico ainda numa outra coisa, que é o conhecimento. Para vez, pronto, é o meu vício, mas é o conhecimento e a formação. É que onde não há conhecimento, há irracionalidade. Eu vou só contar muito rapidamente uma história que conheço, precisamente sobre uma grande central fotovoltaica. Uma grande central fotovoltaica foi licenciada a algures no Alentejo. E a população local, não longe de uma aldeia, foi convocada pelos donos, promotores da central, para ir conversar com eles e dizer, enfim, o que estavam a querer fazer e a dizer que coisa boa que aquilo era. E ficaram absolutamente surpreendidos porque entraram numa sala com 80 e tal pessoas que os insultaram e disseram o pior que havia e eles ficaram absolutamente aterrados com aquela reação que não estavam à espera. No entanto, esta reação era o que eles estavam a protestar é que havia artigos publicados e alguém tinha dito que a central solar ia criar uma ilha de calor. E, portanto, eles no verão iam abafar, iam morrer de calor por causa da central fotovoltaica. Bom, como é que isso se resolveu? Bom, fez-se um contrato com cientistas da minha universidade que estão neste momento a fazer as medições e a fazer isso e curiosamente chegaram à conclusão que sim, aquece ligeiramente no inverno, mas arrefece no verão. Portanto, não haverá grande problema para a população. Isto é só o ponto da ciência e de como isto introduz aí. Quanto às comunidades solares, de que estava, não me lembro do nome da pessoa que veio antes, além da Luísa, claro. Sim, sim. Há 20 anos que no meu grupo há gente que se preocupa com isso e há 20 anos que andavam atrás da Direção-Geral de Energia, destes e daqueles, para tentar pôr em pé as comunidades. E claro que batiam sempre numa parede. Porquê? Porque, obviamente, não há grande interesse de quem domina o mercado da energia elétrica em fazer isto. Não há. E, portanto, é preciso ter vontade política e é preciso
fazer a legislação correta para lá chegarmos. Pronto. Portanto, é preciso identificar estes problemas e atacá-los racionalmente. Bom, eu tenho muito mais a falar, mas claro que agora já... Sim, mas temos que ir também. Muito bem. O João já tinha avisado que tinha que sair às 6h15 e nós já ultrapassámos o tempo, mas eu peço então à Luísa para terminar, respondendo Pois, talvez a Paulo sim. Freire colocou aqui várias questões e outras também que colocaste. Não, pronto, eu também já fiz, estamos em cima da hora, mas queria dizer que, de facto, o Mário Franco disse a sustentabilidade, é curioso, nós fizemos um inquérito há uns anos no Instituto de Ciências Sociais onde eu trabalho e perguntávamos com o que é que as pessoas associavam à sustentabilidade e punham várias coisas e claro que os portugueses associam ao ambiente, isso é verdade, é um facto. Agora, não é o nosso caso, não é? Quando estamos aqui a falar de sustentabilidade, é a questão, tem sobretudo e as 4 dimensões, ambiente, o ambiental, social, económica e de governança, não é? É sempre nesta área, que nós, enfim, estamos sempre a bater nestas áreas todas. E então, hoje em dia, e a questão social eu falei dela até bastante, portanto, e o João também, a questão das desigualdades hoje e o processo, não vamos falar disso hoje, mas era muito interessante depois do que foi dito pelo, pelo Luís Cabral, que aponta isso como economista, como um dos problemas mais graves para ele, não é? Era interessante um dia fazermos isso, fazermos um debate sobre esta questão, já. Como é que a gente podia contribuir para este problema que está a afetar as sociedades todas e Portugal também. E cria crispações grandes, como sabemos, e todo esse É um tema muito interessante, muito interessante. potencial de participação. Eu acho que nós temos, é verdade que nós tivemos as pernas cortadas em termos participativos durante o Estado Novo e depois a seguir houve um excesso participativo a seguir à Revolução de Abril, depois ficou tudo um bocado traumatizado com o excesso de participação e depois foi tudo para casa para a sociedade de consumo, estou a simplificar. Mas eu trabalho muito com as autarquias e vemos que há um potencial renascido em muitas dos municípios, das pessoas que vivem, e que que estão cada vez mais a suscitar essa participação, até em função dos ODS, o nosso projeto ODS local, e as pessoas já não são, há massa crítica nos sítios já, em muitos sítios. E, por exemplo, o Sofia, não é? Que foi a grande central Sofia, que foi o que desencadeou todo este problema, que eles julgavam que iam fazer, aqui não vive ninguém. Não, vive, são pessoas com massa crítica e como há universidades em todo o país, está lá também a gente com outro. Portanto, foi isso que desencadeou realmente esta noção de que não se pode tomar as decisões assim. Eu já tinha escrito um artigo sobre essa história do LNEG, enfim, mas é quando as pessoas se manifestam e mostram que existem e que estão lá e que não estão para sujeitar a qualquer coisa, que parece que as políticas reagem, e isto é um erro, do meu ponto de vista. Continuo a achar que o planeamento continua a ser a nossa perna fraca a vários níveis, porque, Manuela, se houvesse planeamento e se houvesse o interesse público na definição dos locais, isso mudava completamente. Eu sei que podia trazer outros problemas, que eram umas propriedades que ficavam mais valorizadas do que as outras, mas era possível fazer perequações, por exemplo, é possível avançar, como avançam os outros países, sem se estar a criar estes problemas de facto a afetar o país da maneira como diz que está, e é verdade. Eu escrevi um artigo recentemente, vou mandar para o Jaime, pode ser que ele queira, é para uma daquelas redes maiores que se chama O Sol Também Queima, que era justamente a propósito disto. Eu depois mando e se quiser põe lá no nosso site. Justamente, e depois a questão das comunidades, as comunidades de energias renováveis, as tais SERs e as tais sistemas de autoconsumo que a Junta de Freguesia instalou e que agora está a levar os vizinhos e as pessoas também a querer instalar, porque estão a perceber os benefícios, mas claro que se debatem com burocracias extremas. Nós temos 600 pedidos, isto agora indo para o que disse o Valéria, nós temos neste momento 600 pedidos de constituição de comunidades energéticas no país, da DGEG, que não são facilitados. Isto é uma coisa inaceitável, não é? E que, quer dizer, e lá estamos, por um lado não temos planeamento e por outro lado temos excessos de burocracia. Isso é sempre aquilo que nos trava, não é? E nós temos de tirar os travões. Temos de tirar os travões e, portanto, aqui há sempre deixar aqui depois também só em relação à Paula Freitas, concordo, quer dizer, concordo com as coisas que disse, não é? A questão da economia circular é um processo que devia ser
muito mais difundido. Por exemplo, mesmo nesta campanha agora que se faz para separar os resíduos, era muito interessante mostrar em vários níveis, em várias áreas e em vários meios de comunicação e redes sociais o que é que acontece quando se entra na economia circular, quantos empregos se criam, as coisas que se podem fazer, as novas produções. Isso é que eu acho que é muito mais motivador para depois as pessoas perceberem, eu estou a separar, estou a fazer um esforço, mas estou a contribuir para. Tenho dito isto várias vezes e acho que isto era uma matéria que podia ser muito mais desenvolvida, gasta-se rios de dinheiro às vezes em publicidade e nada neste tipo de programas que seriam muito mais eficazes do meu ponto de vista. Depois, só para acabar, já é uma palavra de esperança, porque realmente há sempre algo que se pode fazer, não é? Em que se pode ter sucesso. Aliás, o Jaime tem esta coisa fantástica de juntar várias pessoas de várias idades, de várias fações políticas, de várias formações no fundo, Mas criar é para ver se pontos, temos pontos. esperança. Não, mas é verdade, isso é interessante, isso é muito interessante e não acontece realmente em muitas situações, porque nós percebemos que a tendência hoje para a polarização é enorme, que é um fator extremamente negativo para as sociedades avançarem, não é? O Cabral falou muito disso no outro dia, não foi? Portanto, não há soluções mágicas, não é? As dificuldades são enormes, mas acho que tem que haver sempre uma ideia central de esperança, de diálogo. Mesmo em momentos mais complexos, existe uma margem de ação possível. Portanto, eu julgo que agora, já que tivemos estes problemas gravíssimos, que nos afetaram, nós não podemos deixar este tema e temos que lutar por um certo consenso e relembrar constantemente que não podemos cometer os mesmos erros, pelo menos, e que o planeamento é cada vez mais importante e o ordenamento também, e é nisso que temos todos que insistir para não termos um país que daqui a uns tempos seja outra vez destruído porque infelizmente a tendência, segundo a ciência, é que estes fenómenos se vão suceder. Mas nós podemos investir na adaptação, no planeamento e na prevenção. E é isso que temos que fazer. E agora não podemos deixar só uma nota, temos todos que lutar para que estas árvores que ficaram todas estendidas no território não fiquem lá, porque senão o país arde. E, portanto, esse agora tem que ser outra das lutas que temos que fazer até ao verão. Isto não para, não é? Isto não para e, portanto, mas é sempre preciso continuar e fazermos estes exercícios é muito bom porque criamos mais sintonia e também mais massa crítica entre nós. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado. Muito obrigado, já tive também a agradecer ao João, como disse, ele tinha dito que tinha que ser mais cedo, e portanto iniciamos da melhor forma este ciclo. Como disse, no dia 9 de março continuaremos com este ciclo. Já agora dá nota que na próxima semana vamos ter no dia 2 de março uma sessão que vai ser muito, muito intensa sobre fundos comunitários, com o Nuno Palma e com o Luís Ramos, e também teremos uma no dia 3 sobre independente. Muito obrigado a todos e continuação de boa semana. Muito obrigado. E vai o Luís para disponibilidade, está bem? Eu vou-lhe